em 1 Tessalonicenses, né? Então, gostaria que vocês pudessem estar abrindo suas Bíblias, né? Em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Quem tiver os dispositivos móveis também, né? Pode estar abrindo. Hoje, boa parte da gente usa o celular e mesmo o computador, né? Ver a história no contexto como um todo, a Bíblia ela é muito bom, ela é mais palpável, a gente consegue compreender melhor. Mas, em momentos de transição assim também, é legal estar podendo ver no celular, né, e outros dispositivos assim. Enquanto vocês estão localizando aí 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 5, eu vou falar um pouquinho do contexto aqui dessa passagem. Eu me recordo que das últimas vezes que eu vim aqui, eu falei do momento da segunda viagem missionária de Paulo, que Deus não permitiu Paulo continuar em sentido à Ásia, que era o seu objetivo inicial. E acabou, né, Paulo e Silas indo para a Ásia. Na Ásia, na Europa, eles foram para a cidade de Filipos, e aí eu compartilhei uma outra mensagem com vocês aqui, onde eles foram de encontro às pessoas, e em Filipos não tinha uma sinagoga. E acabou que Paulo e Silas, eles foram lá no rio, onde as mulheres estavam reunidas. Lá eles conheceram a Lídia, né, que era uma comerciante muito influente ali na cidade. Ela comercializava seda, púrpura, né? E aí eles foram para a casa dela, ela e a família se converteram, e depois, durante esse processo de evangelização na cidade, teve um momento que Paulo expulsou o demônio de uma endemoniada, né, que ficava gritando para eles. Depois disso, em função disso, né, eles foram presos, já na cadeia, né. Paulo e Silas, eles louvavam durante a noite, e de repente veio um terremoto e a cadeia se abriu, né. Eles evangelizaram o carcereiro, a família dele, e aí começou a igreja em Filipos, certo? E depois disso, no trajeto missionário deles, eles foram para Tessalônica, que eu vou estar falando com vocês hoje, né? E assim vai. Então, todos aqui já se localizaram aí em 1 Tessalonicenses 5, né? A partir do 12, tem a projeção aqui também. A versão que eu estou utilizando é a NVI. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho porque mudei essa versão, né? Eu creio que muitos tenham outras versões também, mas eu vou frisar alguns pontos bastante interessantes. Então vamos à leitura, a partir do versículo 12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-os na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias,
mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Queria orar com vocês uma vez, antes de fecharmos os olhos. Pai bom, Pai bondoso, obrigado por essa manhã. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por cada vida aqui, Pai. Obrigado porque são vidas especiais para o Senhor. Que a Tua Palavra venha de encontro ao coração de cada um, que isso possa fazer a transformação na Tua igreja, Pai. Que possamos Te agradar. Que tudo aquilo que sair da minha boca não seja o Lauro, mas sim o Senhor me utilizando como instrumento para abençoar os meus irmãos aqui, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, nesse texto, eu fiz uma divisão aqui, basicamente de 3 partes que falam de relacionamentos. Então, eu vou estar falando aqui com vocês do relacionamento de vocês com o pastor e a liderança, mas daqui para frente eu vou falar pastor. Então, quando teoricamente eu falar pastor, vocês vão ter que entender que é o relacionamento de vocês com o pastor e a liderança. Tá? Depois eu vou estar falando com vocês do relacionamento entre vocês, né? E um terceiro eu vou estar falando sobre o relacionamento de vocês com Deus, tá bom? Então, se vocês estão comigo, né, a gente vai falar de relacionamentos, tá bom? Então vamos lá. Normalmente eu gosto muito de estar falando junto com a palavra, né, com a Bíblia. Então, a gente vai para o versículo 12 e 13, né, que fala da relação de vocês com o pastor. Né? Então, no 12 fala assim, eu vou resumir aqui, né? Pedimos que tenham consideração para com os que aconselham e os lideram no Senhor. Tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Até aqui eu acho que é bem tranquilo, né? Então, quando a gente vê no texto, a gente vê que Paulo faz um pedido, né, para a igreja com relação ao pastor. Confiem com amor, né, no pastor. Eu até brinquei aqui, estava pensando aqui comigo, podia fazer uma pergunta para vocês. Vocês confiam no pastor de vocês? Sim. Eu tenho certeza que sim. Né? Não, o pastor não está aqui há bastante tempo. Antes dele, quando eu fazia seminário, havia muito pedido de oração aqui para Atibaia. E basicamente de 2 em 3 anos havia muita troca de pastor. Então, cada vez que a gente pensa em Atibaia, né, eu penso em Atibaia, eu vejo quantos milagres o Senhor tem feito aqui na casa de vocês. O pastor, ele é o escolhido de Deus. Quando eu conheci o pastor Naoki, ele respondeu o chamado de Deus lá em Brasília. Ele fez seminário em São Paulo, né? Basicamente ele concluiu os estudos ajudando na igreja de Rio de Ramos, e depois ele retornou para Brasília. Começou o ministério pastoral lá, e num determinado momento ele assumiu o desafio de estar aqui com vocês. E glória a Deus por isso. Eu creio que, eu vejo que o pastor tem cuidado muito bem de vocês. O pastor tem que cuidar, tem que liderar, tem que planejar, também zela pela igreja, ele precisa preparar mensagens, faz pregações,
não só aqui, mas também nas casas, nas reuniões. Também faz pregações durante alguns eventos, né? Então, realiza funerais, casamentos, né? Socorre nas crises conjugais, sem contar muitas outras coisas mais. Então, o chamado para ser pastor, ele é divino. Mas o pastor, ele não é um super-herói. Talvez a Ilme, né? Vou suportar um não aqui. Mas o seu pastor, ele é de carne e osso. Naomi também erra, ele falha. E como eu e você, também precisa do perdão e da misericórdia de Deus. O texto diz para confiar, respeitar e valorizar o pastor, principalmente naquele período lá. Porque lá na igreja de Tessalônica, né, havia muita dúvida sobre a liderança, sobre o pastor. Mas o que Paulo fala para a gente? Confiar e amar o pastor. Falei um pouquinho do relacionamento de vocês com o pastor. Agora eu quero falar um pouquinho do relacionamento entre vocês. A partir do versículo 14. Quero uma atenção especial para a palavra exortar, né? Por isso, a nova versão internacional, né? E a revista é atualizada. Na nova linguagem de hoje e na versão transformada, o texto ele entra com um pedido, mas eu creio que exortar seja uma palavra que vem muito de encontro para a gente. Então, no versículo 14 fala assim: exortamos vocês que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos com todos. Alguém pode me ajudar num significado maior para exortar? Aconselhar. Mais energia. Sim. Orientar. Rogar. Suporte. Sim. É nesse sentido realmente. Exortar não é repreender. O exortar é motivar, é orientar, acolher, consolar, estimular. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Não retribuam mal com mal, mas sejam sempre bondosos. O advertir os ociosos no texto, ele tem um contexto um pouquinho diferente do que eu creio que a gente pensa hoje. De uma certa forma, de um modo vulgar, a gente fala o ocioso, aquele que não está fazendo nada, tá certo? Hoje, né? Mas na época, era um pouquinho diferente. Ali na igreja tinha alguns fanáticos. Fanáticos assim, né, no bom sentido. Eles estavam convictos, né, que Cristo já estava voltando, a segunda volta.
E com isso, eles simplesmente pararam de trabalhar. Não queriam mais trabalhar. Cristo está voltando, então não precisa trabalhar. É engraçado, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo a carta, a gente vê isso. Advertir aquele cristão, né, naquele momento, tinha a ver com a racionalidade, o equilíbrio do cristão. Como cristão, a gente precisa ser equilibrado. E como um bom cristão, a gente precisa dar um bom testemunho. A gente precisa ser íntegro. Precisamos ser de confiança. Confortar os desanimados naquele momento também tinha uma outra conotação. Era o Império Romano, César governava. Então o reinado, né? O rei. Então aquele conflito entre anunciar Jesus Cristo como rei e ser perseguido pelos romanos. Alguns morreram como mártires devido a essa perseguição religiosa. Então, além da perda do ente querido, familiares e amigos, eles estavam tristes. Mas também tinha uma outra questão. Eles achavam que essas pessoas que morreram, elas não iriam participar do reino de Deus. Auxiliar os fracos, ajudar os necessitados. Os fracos não só os fisicamente, né? Mas os de espírito também. Em meio a essa turbulência toda, esse ambiente todo, então, Paulo pedia paciência para todos. Não retribuir o mal com o mal. Tudo isso vem desse contexto. Então, se o ente querido foi perseguido e morto, deveria haver vingança? Não. Mas e para hoje? E para a gente? A palavra de Deus é viva, tá certo? Ela faz a diferença nas nossas vidas. Exortar é motivar. Motivar com amor. Como cristãos, precisamos ser trabalhadores com bom testemunho, dignos e honestos e de confiança. E na igreja, você tem trabalhado? Você tem servido? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui. Fernando e o Zé Marcos estão treinando aqui no louvor. E a Kim, ela estava avançando nas letras da música. Pequenininha, ajudando na igreja. E eu até queria que muitos adolescentes da minha igreja pudessem ver esse exemplo. Hoje a gente vê muita gente chega na igreja, né, os adolescentes, eles ficam no celular, a gente está montando as cadeiras, preparando para o culto, e eu ficaria muito feliz se eles estivessem ajudando a gente montar a cadeira. Mas é maravilhoso ver, né, as crianças servindo desde pequeno, e eu fico muito feliz porque cada vez que eu venho aqui tem mais gente servindo na igreja e servindo com alegria, o que é muito legal. Se você de repente não está colaborando ou não tem visto dessa maneira, eu gostaria que você pensasse nesse sentido. Tem bastante coisa, muita coisa que dá para ajudar. Confortem os desanimados.
Senta com a pessoa, ouça, vai tomar um café com ela de repente, tem um momento de oração com ela, né? Auxiliem os fracos, encorajem os tímidos, sejam pacientes com todos. Seja bondoso, seja generoso. Exortar é motivar com amor. Relacionamento com o pastor, relacionamento entre vocês e o relacionamento com Deus. Né? Versículo 16 fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como está a sua vida como cristão? Você continua resmungando, reclamando? Ou será que você está dando graças por tudo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Você ora sempre? Orar agradecendo por tudo. Gratidão e oração. Todo domingo vocês recebem uma mensagem diferente. Todo domingo o Senhor fala com vocês de uma maneira diferente. Eu sei que às vezes, né, não é fácil agradecer em circunstâncias delicadas, né? Mas o que eu tenho para mim é que a minha gratidão é que, mesmo nas circunstâncias ruins, seria pior se eu não tivesse com Ele. Né? Muitos lamentam por um ocorrido, mas eu tenho certeza que talvez tenha sido um livramento, né? E poderia ser muito pior se você não tivesse com Ele. Gratidão e oração. Versículo 19 fala: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus. Ela está na palma da mão da gente. Naquela época, né, muita coisa era de forma verbal. Se hoje nós temos falsos profetas, imagina naquela época. Versículo 19 fala: não apaguem o espírito. O Espírito Santo está dentro de vocês. O Espírito Santo, ele convence do pecado. E o Espírito Santo dá o poder para a gente evangelizar, fazer discípulos, anunciar as boas novas. Se você tem dúvida, veja a Bíblia. Você confia no seu pastor? Se você tem dúvida, fala com ele. Ele tirou férias agora. Vai voltar com a energia toda. Pode falar com ele.
Ouçam e vejam a palavra com atenção. Fiquem com o que é bom. Se afastem do mal. A todo momento, você toma uma decisão. Essa é a vontade de Deus? Pense e reflita. Se você tem dúvida, qual a vontade de Deus para a sua vida? Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar. Realmente, a sua volta ela é iminente. Confie no seu pastor. Exortar não é repreender. Exortar é motivar e com amor. Não apague no espírito. Para terminar, nós temos o versículo 23. Não sou eu quem diz, mas sim a palavra de Deus. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e para isso sempre gratos a Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor escolheu cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Obrigado porque não fui eu, mas sim o Senhor que falou ao coração de cada um deles. Ajuda para que eles possam crescer ainda mais no Senhor. Santifique-os a cada leitura, a cada palavra do Senhor, a cada mensagem que o Senhor coloca na vida e no coração deles. Abençoa-os, Pai. Fortifica-os. Que possamos ainda mais te honrar e te glorificar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus.